Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Wincast, o podcast da Win Studio. Estou aqui com o Renan Carlos Berté e o Vitor Freitag, meus parceiros nesse negócio. E hoje a gente está dando início a esse projeto que para a gente significa bastante, por muitos motivos que a gente vai falar aqui. Basicamente, esse primeiro episódio vocês vão conhecer um pouquinho da nossa empresa, o que a gente faz e por que a gente decidiu fundar o All Wincast. E também a gente vai trazer alguns insights e algumas coisas que a gente considera importantes, que a gente consome no dia a dia, tá bom? Renan, Vitor, fiquem à vontade. Prazer, galera. É um projeto que se inicia, que a gente está muito empolgado para continuar. A gente vai trazer muitos convidados bacanas, vamos abrir a oportunidade para que outras pessoas possam vir contar as suas histórias. Histórias de empreendedorismo, histórias de superação. Vamos falar muito sobre inovação, tecnologia, marketing, sobre sucesso, e a gente conta com a presença de todos vocês em todas as plataformas, e é isso aí. Isso aí, galera. Boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês estão assistindo, mas espero que vocês gostem e acompanhem os que virão por aí, porque vai vir muito conteúdo legal, como o nosso amigo Renan falou. Esse podcast ele foi iniciado e a gente tem um propósito muito interessante com ele, que é oportunizar a pessoas estarem aqui falando um pouquinho sobre a sua história, a história das suas empresas, porque acreditamos que todos têm algo a agregar e a gente quer começar contando um pouquinho da nossa história, de por que fundamos a Win Studio, por que ela se chama assim e quais são os propósitos e a cultura que nos move no dia a dia. Então, basicamente o nome A Win Studio ele significa Todos Vencem, e ele tem uma história bem legal que eu queria que o Renan e o Vitor falassem um pouquinho também, porque até a gente chegar a nomear nossa empresa dessa forma, foi uma caminhada bem bacana, onde a gente elencou vários aspectos que a gente considera importantes, vários pilares que mantêm a nossa empresa de pé hoje, e é isso que eu queria que o Renan e o Vitor falassem um pouquinho. Então, quando a gente se reuniu lá em meados de 2022 para iniciar o estúdio num quartinho minúsculo, né, onde o sonho começou, a gente ficou elencando uma noite, elencando nomes, assim, pensando no que podia ser, e na minha cabeça sair do conforto que eu tinha de trabalhar CLT, ganhar um salário legal, poder comprar as coisas que eu queria, viver bem, viver confortável, mas tendo um déficit de liberdade. É o que eu sentia. Eu me sentia preso e eu queria ser livre. Eu sempre quis ser empreendedor, sempre sonhei com isso. E foi uma forma de eu iniciar essa caminhada. Eu só iniciei porque o Gabi e o Vitor estavam comigo, porque eu não teria coragem de iniciar sozinho. Eu sempre idealizava muitas coisas, mas não tirava do papel. E um sonho no papel não significa nada, né? Então, na minha cabeça era apostar tudo. E como eu gosto muito de poker, me veio na cabeça o all-in, de apostar tudo. Todas as fichas que eu tinha, eu apostei nessa empresa naquela época. Ia ser o meu sustento, ia ser de onde eu ia tirar o dinheiro para pagar a faculdade, para conseguir viver normalmente, gastar, fazer as coisas que eu queria fazer. Então, eu compartilhei dessa ideia com a rapaziada e eles curtiram, abraçaram a ideia. Para eles, acho que significava algo parecido com isso. E esse foi o início do nome, assim, a gente foi complementando. Isso, para mim também. Vim de outra cidade, né? Abandonei meu emprego para vir morar para São Miguel com o Gabriel. E quando chegou esse nome até nós, que o Renan falou de All Win, cara, pensei, é isso mesmo, né? Tô saindo do meu conforto de casa, vindo para uma nova cidade, e essa empresa é o All Win, é o que eu precisava, apostar tudo, porque é ali que ia tirar meu sustento, do aluguel, da comida, todo o sustento que eu precisava para viver aqui nessa nova cidade, nesse novo desafio na minha vida. E apostamos tudo e deu tudo certo, né? Tá tudo dominado. Isso aconteceu em 2022, porque muita gente não sabe, mas a gente foi colega de faculdade. Todos aqui são formados em publicidade. Todos aqui são formados em fisioterapia e montamos uma empresa de publicidade. O embrião da Win, ele surgiu lá em Riqueza, quando eu
saí do meu antigo emprego e comecei a trabalhar como social media, porque era a única coisa que eu sabia fazer além de tocar violão. E aí com a minha vinda para cá, saindo também da minha cidade natal, chegando num ambiente totalmente novo e desafiador, num cenário que eu desconhecia, cheio de incertezas, a gente decidiu unir forças porque uma ideia, ela é somente uma ideia se ela não for executada, mas ela é muito mais fácil de ser executada se tu tem pessoas ponta firme no teu lado, né? Sozinho as coisas ficam mais difíceis. Pensa que 3 cabeças pensam muito mais que uma, então, a grosso modo, tu gasta 1/3 da tua energia que tu gastaria se tu pensasse, planejasse, fizesse tudo sozinho, né? Então, a Win, ela vai surgir ancorada nessa cultura de liberdade, de flexibilidade, porque a gente é extremamente flexível na nossa forma de trabalho, extremamente transparente e aberto, e ela também vem com uma pegada de inovação, porque muitas vezes desafios que chegam até nós são inicialmente difíceis e parece que é demais para a gente naquele momento, mas a gente se compromete a estudar e fazer o lance acontecer. Uma coisa que me orgulha muito nessa empresa aqui é que a gente é muito melhor do que a gente era há 6 meses atrás, e daqui a 6 meses a gente vai ser muito melhor do que a gente é hoje. Inclusive, porque esse podcast ele é uma ferramenta que vai nos melhorar muito, porque a gente vai conversar com muitas pessoas incríveis aqui dentro. É importante ressaltar, só fazendo um parênteses, que esse podcast aqui está acontecendo no espaço de coworking da Asismo, que é a Associação Empresarial aqui de São Miguel do Oeste, que nos oportunizou fazer uso disso aqui sem custo nenhum, para a gente conseguir tirar esse podcast do papel. Obrigado, Sismo. Valeu. Temos plateia. Complementando o que o Gabi falou antes da questão de cultura, propósitos da empresa, a gente resolveu agregar o W no nome All-in Studio. É interessante porque sem o W, All-in significa apostar tudo. E acrescentando o W, a pronúncia não deixa de significar apostar tudo, mas o W traz esse... Pra gente, a win seria também todos vencem. E é um pouco da nossa cultura. A gente não quer somente vencer, a gente quer que os nossos clientes vençam, que todas as pessoas que estejam próximas a gente vençam também. E é um pouco disso que a gente quis colocar como a Win Studio. A gente não quis colocar a Win Agência, a gente quis tirar um pouco dessa visão, desse preconceito que as pessoas têm com as agências, porque o foco das agências normalmente é nelas mesmas. E o nosso foco sempre foi no cliente. Das nossas referências é a Amazon sempre. A gente estuda muito a cultura da Amazon, de todo dia ser dia 1. Então, pra gente, todo dia é o dia 1, tendo essa nossa cultura de flexibilidade, inovação, tecnologia que a gente tenta aplicar para os clientes. Então, para explicar basicamente o porquê o all-in com W seria todos vencem, mas sem tirar a pronúncia de apostar tudo. Estamos apostando tudo e estamos vencendo. Então, vamos seguir nessa pegada. E só para que fique registrado aqui, o desenvolvimento dessa marca aqui levou muito tempo. Várias madrugadas que a gente estava naquele quartinho que a gente tinha, o nosso primeiro estúdio, era minúsculo mesmo, cara, vocês não fazem ideia, mas a gente passou várias noites sem dormir tentando chegar nesse resultado aqui. Então, tudo surgiu através de muito esforço, muito estudo, muita dedicação e muita vontade de vencer. Porque se tem uma coisa que a Win faz todos os dias é vencer. Se manter de pé no mercado hoje é uma coisa que não é para qualquer um, e se destacar no mercado é uma coisa mais difícil ainda. E a gente tem orgulho de dizer que hoje a gente tem o nosso espaço aqui na nossa região, e a nossa visão é aumentar cada vez mais esse espaço, porque é para isso que a gente veio, para ficar e para crescer. E sempre levando conosco as pessoas que estão ao nosso lado, porque não se constrói nada sozinho. Não é apenas o Renan, o Vitor, o Gabriel. A Win Studio hoje
ela é uma empresa que funciona porque tem uma carteira de clientes que acreditam no nosso trabalho, que nos fortalecem, nos trazem desafios, nos ensinam, nos dão insights. E é por isso que a gente está aqui falando sobre isso, em especial. Na hora que a gente começou a criar a logo, nenhum de nós sabia absolutamente nada sobre criação de logotipo. A gente entendia o básico do design, mas pensamos, cara, já que a empresa é nossa, a gente não quis contratar ninguém para fazer a nossa logo. A gente pensou em colocar a nossa cara na logo. Então, a gente foi pesquisar, foi estudar um pouquinho e chegamos nesse resultado aí. A gente queria que a logo significasse alguma coisa. Então, aqueles 2 acentinhos circunflexos lá, também é para simbolizar o A, né, de all-in, mas também significa crie sua própria realidade. É um símbolo que significa isso, crie sua própria realidade. É o que a gente queria fazer com a All-in Studio, apostar tudo e ter liberdade, criar a nossa própria liberdade. O W de vencer, com uma seta para cima, porque simboliza o crescimento, que a gente espera que seja exponencial. E na logo original a gente tinha uma TVzinha, né? Que, enfim, a gente quis tirar depois porque deixou de ser isso e a gente expandiu para muito mais do que isso, né? Para muito mais do que só mídia. A gente quis expandir muito mais. Então a gente acabou removendo ela e deixando essa mais minimalista. E é basicamente isso, cara. A gente quer continuar crescendo e criando a nossa própria realidade, criando uma realidade diferente para as pessoas que confiam no nosso trabalho. E é isso. E chegando na pauta, então, para responder para vocês, muita gente não sabe, né? O que a gente faz? Diz aí pra gente um pouquinho, Vitor, Gabriel, falem aí pra gente. Só complementando, essa parte aqui do grafite significa que nós somos jovens, nós gostamos mais de um estilo mais despojado e mais liberdade. O que é um diferencial nosso, é o nosso modelo de liberdade com nossos clientes. Não é engessado como a maioria das agências. A gente tem uma liberdade total para conversar, para trocar ideia, dicas, direcionamentos. A gente tem toda essa liberdade com os clientes, os 3 conseguem conversar com qualquer cliente a qualquer momento, que é um diferencial da nossa empresa comparado aos outros, né? A mudança de estratégia constante, isso que o Vitor falou, vai muito de encontro a isso, porque a gente entende o marketing e a publicidade como setores extremamente voláteis, onde talvez uma estratégia que você determine hoje, na semana que vem, no mês que vem, ela já não funciona mais porque o mercado ele já mudou. Pensando que o mercado ele depende exclusivamente do comportamento humano, e o comportamento humano é volátil, então a nossa estratégia ela não pode ser engessada numa ideia que muitas vezes já não faz mais parte da realidade do mercado atual. Essa flexibilidade que o Vitor fala é justamente isso. É a nossa disposição em conversar, em ouvir, em entender diferentes pontos de vista, em fazer uma junção desse emaranhado de informações e tentar entregar para o nosso cliente a melhor solução para ele naquele momento, para que ele atinja o objetivo dele. Muitos clientes querem vender mais, outros clientes querem expor mais a sua marca, outros clientes querem passar por algum processo de transição, e a gente tenta ser uma ferramenta de facilitação para o objetivo que o cliente quer. Mas o que exatamente a gente faz? A gente faz gestão de tráfego pago, que hoje é um dos principais braços da nossa empresa. Hoje um negócio que quer se destacar, ele precisa estar no Google, ele precisa estar no Facebook Ads, ele precisa estar entregando o conteúdo dele para pessoas que têm interesse. E o tráfego pago ele é a principal ferramenta para conseguir conversar com as pessoas certas. A gente também faz design, social media, gerenciamento de mídias, mas basicamente esses são os principais braços. Edição de vídeos, cobertura de eventos. Toda a estratégia de marketing de conteúdo, né? Planejamento estratégico para a empresa, para que ela chegue no objetivo dela, seja vender mais, seja mostrar um pouco mais a marca. Todos esses rebrandings de marca também a gente faz, tá? A gente gosta de perguntar para os clientes, antes da gente fechar os contratos, o seguinte: o que você pode dizer ao mundo sobre o seu negócio que seja informativo, educacional e promocional? Se ele souber responder essa pergunta, a gente já tem um norte para começar a trabalhar. E a gente tenta transformar a visão de mundo do dono da empresa.
Porque muitas vezes a gente diz que não importa muito a nossa visão sobre a empresa do cara. Importa que a visão dele mesmo sobre a própria empresa perante ao mundo. E a gente só tenta transmitir essa visão de uma forma que seja um sucesso para o cara, que transforme em mais vendas, porque, querendo ou não, a venda é o coração da empresa. Então a gente tenta fazer um trabalho bacana para que ele tenha um retorno financeiro, para que a empresa continue a existir, para que os propósitos da empresa continuem a evoluir, enfim. Já que o Gabi puxou do tráfego pago, vou falar um pouco para a galera o que é o tráfego pago, né? O tráfego pago não é nada mais, nada menos que pagar para uma empresa para ela passar publicidade para os demais. Ah, mas é parecido com uma rádio, uma TV. Porém tem o diferencial que tu consegue direcionar para segmentos de gênero, local, idade. Consegue direcionar para os clientes que são certos, falando entre aspas, porque o tráfego pago é teste, né? A gente vai lá, faz o teste, vamos ver se esses são seus clientes certos. De repente você acha que é seu cliente certo e na verdade é outro nicho que você nem achava que é o direcionamento correto, né? Por isso o tráfego pago é isso, pagar para a plataforma, Facebook Ads, Google Ads, para eles passar a sua publicidade nas plataformas deles para pessoas que ainda não te seguem, mas que é um direcionamento mais correto e menos abrangente, né? Menos amplo que uma rádio que pode passar para todos os espectadores que eles possuem. Esse direcionamento correto, ele, só agregando o que o Vitor acabou de falar, ele acontece porque as plataformas elas vão saber quais são os interesses das pessoas. Então, por que a gente consegue chegar no cliente certo para a tua empresa? Supondo que você venda camisetas. Então, a gente vai conseguir fazer uma segmentação de público para pessoas que foram lá e digitaram o termo camiseta. Ou se conectaram com assuntos que se relacionavam com aquele produto. Basicamente, o que acontece com os usuários, né? Com nós mesmos, com qualquer pessoa que navega, por exemplo, no Instagram, ou no Google, ou em qualquer local da internet hoje. Tu pesquisa uma coisa lá, daqui a pouco começa a vir um monte de anúncios relacionados àquilo lá. Porque a plataforma entendeu que você tem um interesse. Se você tem um interesse, você é um potencial cliente daquelas empresas que estão anunciando. Então, hoje, esse é um dos principais braços da nossa empresa. E uma pergunta que muita gente nos faz é se a gente apenas bota a rodar as campanhas ou se a gente produz o conteúdo para essas campanhas. A gente faz do início ao fim, tá? A gente conversa com a empresa sobre qual o melhor tipo de conteúdo, a gente faz a produção, a edição e veicula esses conteúdos depois nos anúncios. A gente faz o trabalho desde o início até o final, que é quando o nosso cliente ele efetivamente atinge o objetivo dele, que é vender aquele imóvel, vender aquele carro, vender aquela roupa, vender aquele serviço que ele está oferecendo. E o tráfego pago ele é útil porque hoje em dia as empresas elas pagam o valor que for pela informação. A informação é o carro-chefe de todas as empresas. Por quê? Porque informação gera antecipação. É algo que a gente aprende em todos os livros de marketing, é isso. Informação gera antecipação. E por isso que hoje em dia as empresas sempre otimizam a questão do tráfego, dos anúncios, enfim. Você pode falar que a gente está conversando sobre podcast aqui hoje, garanto que nossos celulares aqui nas próximas horas, nossas redes sociais vão estar sendo bombardeadas por anúncios de podcasts, equipamentos para podcast, enfim. Tudo relacionado a isso, porque a informação leva ao consumo. E hoje em dia todo mundo quer vender, todo mundo quer usufruir um pouquinho desse pedaço que é a indústria do consumo, principalmente o consumo online que está crescendo cada dia mais. E é por isso que o engajamento da tua empresa, você empresário que ainda não anuncia na internet, por isso que o teu engajamento lá no Instagram caiu, porque o Instagram ele prioriza pessoas e empresas que pagam por aqueles espaços. Logo, o número de perfis é cada vez maior
E o número de perfis que pagam por isso é cada vez maior. Então, por isso que a gente tende a ver números de empresas que não investem hoje no tráfego pago caindo. Ah, mas ano passado eu tinha 1.000 visualizações aqui no meu story e esse ano eu tenho só 250. É porque o mercado está cada vez mais competitivo. Então, logo, as empresas que não investirem em tráfego pago, elas vão tenderem a sumir. Da mesma forma que há 10 anos atrás a empresa que não estava na internet, ela não existia mais, hoje a tendência é que daqui 2, 3 anos, ou nem sei se chega a isso, é a empresa que não investe em tráfego pago e num bom conteúdo, num bom gerenciamento estratégico desse conteúdo, ela tende a passar por dificuldades, ou no mínimo deixar muito dinheiro na mesa, porque não vai estar usando uma janela enorme que é a internet para ganhar dinheiro, né? Porque basicamente, quando você se limita a um espaço físico numa única cidade, numa única região, você acaba deixando dinheiro na mesa e isso é fato. Outra coisa que a gente faz, que é muito importante e a gente gosta muito de fazer, é a parte de captação e edição de vídeos. É uma coisa que a nossa empresa, no início, nem tinha equipamento para fazer. E a gente conseguiu extrair o máximo com o mínimo de equipamentos possível. E isso é uma história que nos orgulha muito, porque foi como a gente conseguiu se consolidar no mercado, utilizando pouquíssimos recursos e muita criatividade, muita vontade, acima de tudo. E muita disposição para ouvir feedback de quem sabia mais que a gente e muita disposição para também admirar e acompanhar o trabalho de muita gente melhor que nós, né? Que ainda nos inspiram. Por exemplo, a Rabbits, né? Aposto lembrou deles também, né? E o cara dos vídeos está aqui, ó. Ele é o cara dos vídeos. Uma coisa que o Gabi falou, só complementando, que é um sentimento que a gente tem que se você não sente vergonha do primeiro produto que você cria, que você lança para o mercado, o primeiro serviço que você oferece, a primeira empresa que você cria, provavelmente você lançou ela tarde demais. E acho que foi assim que a gente sentiu quando a gente começou lá em 2022 e como a gente está agora. A gente tem muito orgulho do que a gente está fazendo hoje, do que a gente sentiu vergonha no começo de muitas coisas, a gente tinha medo, pô, não tá legal, galera, não tá legal. Mas era o melhor que a gente podia fazer com o recurso que a gente tinha. E hoje em dia a gente tem muito mais recurso, a gente conseguiu, graças a Deus, graças ao nosso trabalho também, conseguir dar um upgrade legal em recursos. E isso só vai qualificar ainda mais o trabalho. Mas uma coisa é que se você consegue fazer um bom trabalho com pouco recurso, quando você tiver muito recurso na sua mão, você vai fazer um trabalho excelente. E eu acho que é isso que a gente entrega hoje, eu acho que é bem bacana o que a gente está fazendo. E é daí para cima, a gente não pensa em investir menos, a gente vai continuar investindo todos os meses em melhor equipamento, na parte educacional. E foi basicamente por isso que a gente decidiu fazer um podcast. Porque a gente pôde ter o equipamento para fazer, então por que a gente não vai fazer? A parte mais difícil, o primeiro degrau foi o mais difícil. Tipo, quando a gente começou lá era muito difícil, cara. Era muito difícil. Tipo, era muitos nãos que a gente ouvia, era muita porta fechada na nossa cara, era muita desconfiança das pessoas. Então a gente sempre é muito grato às pessoas que deram uma chance pra gente. Muito obrigado a vocês, nossos clientes, pessoas que já deram uma chance pro nosso trabalho. A gente agradece muito vocês, porque nada disso seria possível se vocês não tivessem dito aquele sim, por mais com a desconfiança, aquele sim, aquela confiança. Porque antigamente as pessoas não fechavam contrato com o estúdio, as pessoas fechavam contrato com o Gabriel, com o Renan, com o Vitor. As pessoas confiavam na pessoa como individual. Hoje em dia as pessoas já confiam na marca. Hoje confiam na nossa empresa. Pode ser tanto o Gabriel, o Renan, o Vitor, as pessoas fecham o contrato com o estúdio. Então isso é um passo que a gente deu a mais também para profissionalizar ainda mais o que a gente já faz. Depois de uma fala dessa aí, só palmas, então. Muitas palmas. O cara não merece palmas, merece o Tocantins inteiro. Muito bem. Cara, e esse podcast, assim como o início da nossa empresa, ele também tá começando com equipamentos bem básicos para fazer isso, mas é porque a gente queria trazer para cá justamente essa cultura, porque uma coisa que nos entristece é quando a gente vê alguém da nossa idade
aí entre 20 e 30 anos, que vive sem perspectivas de crescimento e aceita a realidade como ela é e não faz ou não se submete a correr riscos para mudar aquela realidade e se satisfaz com uma vida que muitas vezes acaba sendo medíocre ou, melhor dizendo, a gente visualiza que muitas pessoas poderiam mais e o medo acaba estagnando elas. Então, a gente queria começar esse podcast dessa forma, justamente para mostrar para muitos jovens, assim como nós, que as coisas são possíveis. É só tirar o tempo para fazer e se dedicar a isso. Cara, E a gente nem tá menosprezando ninguém, tá? Quando o Gabi diz a palavra medíocre, é que realmente ficou aquém das possibilidades que a pessoa tinha, das capacidades. A gente não é menosprezar ninguém, mas é que todo mundo tem um potencial em alguma coisa. É só falta, talvez, de coragem, de conhecer as pessoas certas. Mas isso é bacana. Eu tava lendo um livro, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que é Mostre Seu Trabalho, do Austin Kleon. Ele é um livro excelente. Ele é o segundo livro da saga, Roube como Artista. É um livro excelente também, é uma pegada bem diferente. E ele fala que para tu começar a ter chance, tu tem que mostrar o seu trabalho e se expor às pessoas certas. Quando você conhece as pessoas certas, as coisas vão acontecendo. Então, basicamente é isso. Não foi para ser pejorativo com ninguém, mas só que as pessoas acabam desperdiçando muito. Complementando só a fala do Gabi ali, é que se você não está evoluindo ao longo do dia, tu está regredindo. Não tem como tu ficar na mesma. Tu não está na mesma. Se ao longo do dia, assim, você olha, quando você for dormir, você parar para refletir, pô, eu não melhorei em nada hoje, então provavelmente você regrediu. Que não tem, estabilidade não existe, né? Como diz o nosso inspirador Flávio Augusto. E agora, o Renan falando, eu lembrei do Phil Knight, né? Tem o livro A Marca da Vitória, que é a história de como a Nike surgiu. E aí no final do livro ele deixa algumas lições para jovens empreendedores. Você pode ser o que você quiser. Ele, quando começou a importar calçados japoneses, ele era CEO da Onitsuka, que era uma empresa que existia na cabeça dele, né, por causa de prêmios de atletismo, se não me engano, que ele tinha no quarto dele. E ele viajou o mundo e foi fazer negócios com os japoneses e ele precisava ter uma empresa para comprar os tênis. E basicamente assim que ele deixou de ser apenas um jovem sonhador e passou a ser um jovem executor, né? E o livro é bem legal, a gente super recomenda. Até o Vitor está lendo agora, né? E foi uma recomendação do Renan. Mas é um livro sensacional e fantástico que nos mostra que as coisas são possíveis, sobretudo hoje. Fazendo agora uma comparação de quando grandes empresas se fundaram lá na década de 80, em comparação com o mundo hoje está muito mais fácil, o acesso está muito mais democrático, né? As informações, elas são democráticas. Hoje, tu pode fazer um curso vendo vídeos no YouTube que pessoas disponibilizam lá e ganhar dinheiro com isso. Inclusive, foi como a gente começou a oferecer tráfego pago. Depois a gente fez capacitações que a gente pagou, mas a gente buscou tudo que a gente podia nas plataformas onde isso estava disponível de forma gratuita. Então é por isso que a gente fica triste quando a gente vê jovens que têm um potencial enorme se satisfazendo com algo que está muito aquém do que elas poderiam desenvolver. E aqui nesse podcast, só para abrir um parênteses, a gente vai falar de música, vai falar de livro, vai falar de empreendedorismo, vai falar de futebol, porque a gente gosta muito, vai falar de esporte, porque todos esses aspectos, eles envolvem uma palavra que é vontade. A vontade sempre vai superar o talento em qualquer história. Então foi assim que a gente surgiu, com muita vontade de fazer diferente, vontade de conquistar uma vida melhor. E graças a Deus a gente está conseguindo e a gente quer também levar essa mensagem para mais pessoas se inspirarem um pouco no nosso trabalho e talvez agregar na vida dessas pessoas. E fica o convite para outras pessoas que queiram vir aqui falar sobre a sua história de vida e história das suas empresas, porque a Win Studio está aberta para conversar com as pessoas de um modo geral, porque já diria o Clóvis de Barros, né? Qualquer pessoa tem uma história completamente diferente da tua.
Então, tu pode aprender qualquer coisa com absolutamente qualquer pessoa. E a gente está super aberto para isso também. Uma das coisas que a gente prioriza também para os nossos clientes, eles perguntam, poxa, mas como é que vocês vão poder ajudar a gente? A gente tem uma metodologia de trabalho que a gente demorou basicamente 1 ano para aprimorar. E hoje em dia a gente trabalha com 2 grandes valências para as empresas. E elas funcionam basicamente para todas as empresas. Por quê? Porque dentro das mídias sociais, dentro da internet, principalmente o Instagram, eu vou falar sobre o Instagram. Existem 2 grandes motivos para as pessoas estarem no Instagram. Entretenimento, praticamente 95% das pessoas estão lá no Instagram para se entreter, para passar o tempo. E isso pode ser muitas vezes um desperdício. E outros 5% das pessoas estão lá para aprender alguma coisa. Então a gente tenta sempre englobar nos nossos clientes 2 coisas dentro do conteúdo deles, do nosso método: educação e entretenimento. A gente mescla essas 2 estratégias para que os clientes retenham a atenção das pessoas e possam mostrar o produto, o serviço delas de uma maneira que seja educativa e atraente para que isso converta melhor. E tem funcionado legal, tá? Isso tem se mostrado bem eficaz e a gente espera englobar isso ainda mais para outras redes sociais, TikTok, a gente já está estudando também, Pinterest, muitas outras redes sociais que estão crescendo, que estão chegando aí, a inteligência artificial também está chegando e a gente está estudando muito sobre essa área, porque é que nem aquela frase do Bill Gates, né? Se a sua empresa não estiver na internet, ela não existe. Daqui uns dias essa frase vai se aplicar para outras coisas. Se a sua empresa não usa inteligência artificial, ela não existe. Se a sua empresa não usa tráfego pago, ela não existe, como o Gabi disse anteriormente, ou vai ficar para trás, vai deixar um monte de dinheiro na mesa. E a gente estuda muito para preparar os nossos clientes para isso, para que eles não deixem dinheiro para trás, para que eles não fiquem para trás em nada. Então, eu acho que essas 2 grandes valências ali, elas são importantíssimas, fundamentais hoje em dia para quem quer crescer na internet. Isso, existem várias formas de vender na internet hoje, né? A maioria das pessoas acha que é colocar propaganda lá, quero vender um notebook, vou lá e anuncio no Instagram. Mas quantas pessoas que entram no Instagram para comprar um notebook? Poucas pessoas entram direcionado para comprar um notebook. Então a gente tem que gerar um valor em cima do produto, uma curiosidade, uma educação, para gerar entretenimento, para chamar aquela pessoa para a nossa página para vender o notebook. Não é uma venda direta, vou entrar no site da Win, no perfil da Win e comprar um Note hoje. Não, ele viu durante um tempo várias postagens sobre entretenimento, curiosidade, e que gera um conteúdo em cima desse notebook para gerar valor para depois vender ele. Essa é uma forma que a gente trabalha, como o Renan falou, que é muito eficaz. Até porque, pegando esse exemplo do notebook, ou pegando o exemplo de produtos com ticket até mais alto, né, Vitor? Não é como comprar uma bala, um chocolate, não é algo que a pessoa acorda de manhã e pensa, olha, hoje é um dia bonito para comprar um notebook novo. Não, ela vai investir nesse equipamento normalmente porque ela precisa para o trabalho e porque o equipamento que ela tem já não serve mais. E ela vai normalmente comprar daquela marca que está presente na vida dela. Então é por isso que a criação de conteúdo ela é tão importante, porque não é simplesmente colocar uma vez lá e deixar que a plataforma trabalhe sozinho, porque não vai acontecer. É uma constância, uma periodicidade na criação de conteúdo que vai posicionar a marca para que ela faça parte da rotina, da vida, do dia a dia daquela pessoa que está interagindo com aquele conteúdo, para no momento que ela resolver comprar aquele equipamento, ela já pensar, num primeiro momento, naquela empresa em especial. Assim como acontece quando a gente fala em tênis, é automático. Isso não só em vendas, mas como serviços também, serviços. O cara fala em carros. Normalmente vem na minha cabeça a marca que eu mais interajo lá na internet. Se eu falar em tênis, normalmente isso vai ser individual para cada pessoa e é por isso que uma coisa vai levando a outra. Se tu tem uma marca, quer fazer parte de pessoas que têm interesse naquilo, aí, além da criação de conteúdo, voltamos a falar sobre o tráfego pago e não precisamos se alongar
nesse detalhe, né? E marcas que criam hábitos nos seus consumidores, elas perduram por mais tempo. É só você pensar nas marcas que você consome ao longo do seu dia. A marca de margarina que você consome pela manhã. É instintivo você comer todos os dias a mesma coisa no café da manhã. Normalmente as pessoas que têm rotina, elas comem todo dia a mesma coisa. Você vai usufruir sempre da mesma marca, a marca de café. Então, a propaganda, a publicidade dessas marcas ela é voltada a criar um hábito em você. É para isso, é a lógica do consumidor. E as marcas que criam hábitos, elas perduram por mais tempo. E isso tem grandes exemplos que a gente pode citar aqui. Por exemplo, a Coca-Cola. É uma marca que faz isso com maestria. Ela incorporou o sentido do refrigerante nos momentos de família. Então, quando você pensa em fazer um almoço com a sua família, um jantar, você pensa em refrigerante e o primeiro que vem na sua cabeça é a Coca-Cola. A Coca-Cola conseguiu incorporar no Natal. A campanha original da Coca-Cola, acho que foi em 1989, se eu não me engano. A primeira campanha de Natal da Coca-Cola, em que ela fez aquela propaganda com o Papai Noel, porque o Papai Noel também era vermelho, e ela criou essa simbologia de no Natal a gente tomar Coca-Cola. É saudável? Não é saudável, não é uma pauta que a gente vai usar agora, mas que é um marketing bem feito, criou um hábito nas pessoas de tomar Coca-Cola no Natal. E é algo que é mundial. Então a Coca-Cola vendeu milhões de produtos, de royalties, enfim, relacionado à criação de hábitos. Então a gente tenta incorporar nos nossos clientes uma estratégia de conteúdo que torne hábito. Questão de... Muito se fala de horários, né, no Instagram, essas coisas. Hoje em dia talvez não funcione tão bem mais como era antigamente, questão de horários, publicações, enfim. Mas é mais a questão de tornar um hábito, as pessoas se acostumar a ficar martelando informação na cabeça delas para que elas associem aquela marca com algum momento do dia a dia e isso torne ela mais propensa a consumir a marca, né? Eu lembrei agora de uma campanha do Itaú. A gente não vai entrar no mérito de falar de política aqui, mas a gente sabe que o nosso país ele passou por 2 eleições bem acirradas, onde se polarizou bastante e muitas famílias brigaram por causa disso. E aí, naquele ano, se não me engano, 2018, o Itaú foi lá e fez uma campanha de final de ano que mostrava uma família se reunindo depois que todo mundo tinha saído do grupo e brigado por divergências políticas e tal. Então, qual é a mensagem que fica com isso? Em nenhum momento o Itaú falou de taxa de juros, empréstimos e oferta de crédito, que é o que o Itaú oferece, porque ele é uma instituição bancária. Ele se posicionou em cima de uma pauta que era além do produto que eles estão oferecendo. Então, normalmente, pessoas se conectam com outras pessoas e temos que lembrar que cada CNPJ tem um CPF por trás. Se essa pessoa for capaz de compreender o que é importante para o seu cliente ou quais posicionamentos tomar. Tem muitas empresas hoje que têm um compromisso com a sustentabilidade e é por isso que vendem mais. Tem muitas empresas que têm um compromisso com o combate à fome e vendem por causa disso. Nas campanhas elas não falam sobre o produto que elas oferecem, sim sobre o posicionamento de marcas que elas consideram relevante. Então, isso também é uma coisa que a gente ajuda e auxilia os nossos clientes a fazer esse estudo e daqui a pouco começar a fazer parte de forma mais ativa em assuntos que são relevantes em determinada comunidade para que no final, indiretamente, as vendas aumentem. E a gente também se posiciona muito. A gente tem um estudo muito famoso no início desse ano de janeiro que mostra que 80% da população, dos consumidores, eles consomem de marcas que se posicionam. E você não se posicionar perante alguma coisa já é um posicionamento que você tem. E por isso que nós como All-in, a gente se posiciona. A gente não gosta de ficar em cima do muro, a gente se posiciona. Tanto que esse ano a gente se posicionou a favor do esporte aqui no nosso município. Vamos ajudar o São Miguel Futsal, toda a gestão de marketing do clube, a se posicionar melhor nas redes sociais e como patrocinador também do time, patrocinador do uniforme, placa dentro do ginásio, a gente quis se posicionar porque o esporte é a nossa vida. Como o Gabi falou, a gente vai falar muito de futebol, porque a gente gosta muito. A gente tentou se posicionar da melhor forma possível
onde a gente conseguiu agregar, onde a gente acha que a gente consegue agregar, a gente quis se posicionar dentro do esporte. Vamos se posicionar em outras coisas também, outras atividades, porque se posicionar pra gente é algo que funciona. A gente não gosta de ficar em cima do muro, a gente é decidido com as coisas, a gente tem coragem e a gente vai pra cima, não tem. E é bolacha, não biscoito. A gente gosta de usar uma frase que tipo, acho que todo dia a gente usa essa frase no nosso grupo do WhatsApp. Vamos pra cima, rapaziada, vamos pra cima. É isso aí. E galera, a gente gostaria de permanecer mais tempo com vocês. O nosso tempo ele tá acabando. A gente agradece imensamente a todos que nos oportunizaram estar aqui falando um pouquinho e gostaríamos de dizer que a gente vai voltar em breve com convidados falando sobre diversos assuntos. Um grande abraço do Gabriel. Se eu tenho uma mensagem para deixar, não desperdice a sua vida com mediocridades. O negócio é ir para cima, acreditar nos teus sonhos, porque uma hora a tua hora vai chegar. É isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Abraço. A mensagem final que eu quero deixar, rapaziada, é uma frase que eu li essa semana que significa o seguinte, que todos os dias, seja esperançoso ou desesperado, você não pode ficar contando com o sucesso. Você só pode deixar a porta aberta e estar pronto para saltar e pegar o bonde quando ele passar por você. Basicamente é isso. Valeu, até mais.